Bom, boa noite para todo mundo. A gente teve um problema aí com o link da faculdade, né? O professor Rafael disse que está tendo uma instabilidade e por isso a gente não conseguiu entrar. Vocês foram me sinalizando lá e, enfim, a gente tem um plano de disse, então nós estamos aqui para a gente não perder tempo e vamos começar, né? Bom, novamente, né, falar com vocês. Laser terapia é uma matéria um pouco pesado no início, um pouco complicadinho, porque a gente precisa retomar alguns conceitos de física que a gente aprendeu lá no ensino médio, mas não desistam de mim, né? Vai dar tudo certo no final. É um aprendizado para todo mundo, é uma ferramenta que está sendo usada cada vez mais pela equipe multiprofissional, não só pelo enfermeiro, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, inclusive a gente tem aqui entre nós fisioterapeutas, fono, a gente tem outras categorias profissionais, é claro que a enfermagem é a maior gama, né, de profissionais, mas vamos que vamos, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma aula. E a gente já vai começar. Já tem bastante gente na sala. E acho que eu vou ter que ir pela apresentação direto do Google, do Canva. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos abrir a câmera aí para quem já está em casa. Parem de graça. Peraí, deixa eu voltar aqui que não está indo. Ai, gente, esse negócio não está abrindo inteiro. Agora foi. Bom, se ficar ruim o sinal, vocês me avisem. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone só desligado para a gente não ter interrupção, não atrapalhar o áudio, tá bom? Bom, vamos começar então, né? Então, a gente vai começar seguindo aquele cronograma que a gente mandou para vocês na semana passada. Se alguém não recebeu, depois dá um toque lá no grupo que eu coloco novamente. Ele ainda está sem data, mas até semana que vem a gente já vai mandar para vocês com as datas certinhas de cada aula, para vocês terem aí um parâmetro, né? Pouquíssimas aulas a gente vai usar duas terças, então a grande parte, 90% das aulas, em uma única aula a gente vai ter todo o tópico, então é muito importante que vocês não percam essas aulas, nem as minhas, nem de qualquer outra professora, porque senão acaba, mesmo assistindo depois, vai ficar gravado por 30 dias, e é importante para poder registrar a presença e conseguir absorver bem todo o conteúdo, que é uma sequência, é importante tentar assistir no dia, tentar ao vivo, né? Eu sei que a maioria, muitas pessoas têm as questões de plantão, que trabalham em dois, trabalham à noite, mas assim, na hora, às vezes levanta a mão, tira uma dúvida, acaba ficando mais tranquilo, porque nem sempre a gente vai conseguir tirar dúvidas ao longo do dia, né, por outras questões, né, trabalho, outras questões pessoais, mas tanto eu quanto as outras professoras estamos aqui para contribuir, para a gente caminhar juntos aí, certo?
Então, a aula 1 vem sobre os princípios físicos e óticos do laser e do LED, né? Bem importante prestar atenção, porque esses princípios físicos, eles vão fazer parte do nosso raciocínio clínico para a gente, lá na frente, começar a construir um protocolo. Então, não adianta a gente pegar o aparelho, eu tenho aqui um aparelho, eu vou mostrar esse que eu tenho em casa. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, está dando duplicidade aqui de áudio. Acho que é a Kátia Silene. Já está desligado. Agora foi. Então, eu vou mostrar aqui esse aparelho que eu tenho em casa, que esse é meu pessoal. A ideia não é fazer propaganda de marca. Familiarizando. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa, né? Mas acho que já melhorou. Acho que melhorou. Então, não é fazer propaganda da marca, certo? E quando a gente vai aplicar, a gente precisa entender que não adianta eu estar marcando aqui um J na tela. Ainda tem alguém, né, com o microfone aberto. Tá interferindo bastante. Pessoal, quem está com o microfone aberto. Oi, Elaine, se é você que está administrando a sessão, acredito que você consiga desligar os microfones, viu? Deixa eu ver aqui. Oi, Elaine. Oi. É a Patrícia. Elaine, a gente tá, a Michelle pediu para avisar que ela vai entrar um pouquinho mais tarde, porque a gente teve uma emergência aqui, eu tô saindo agora daqui, tá bom? Não, fique em paz. Essas questões a gente trata depois, fora da aula, tá bom? Fique em paz. Bom, acho que melhorou, né, a interferência. Então, é o seguinte, a gente vai aprender a ter um raciocínio lógico sobre a física, para conseguir entender a frequência, a dose, tudo que a gente precisa no equipamento para que faça sentido no tecido humano, certo? Então, decorar um protocolo, é uma lesão X, eu vou fazer um J desse aparelho tal, porque também eu tenho diferentes tempos em diferentes marcas de aparelho. Então, copiar, né, o decorar o protocolo não é interessante, porque acaba não sendo efetivo o tratamento, o acompanhamento dessa ferramenta. Importantíssimo, né, o que as colegas que trabalham com laser já usam essa frase, né, o laser é uma ferramenta coadjuvante, então ele não é o ator principal em qualquer terapia que a gente vai utilizar ele. Se eu estou falando de amamentação, de nada adianta eu aplicar o laser, várias sessões, ocupar a minha agenda do ambulatório lá, da minha amamentação, do meu ambulatório do SUS, ou cobrar várias sessões de uma família para aplicar o laser, se eu não corrijo o problema que está causando aquela lesão. Porque uma lesão na amamentação, por exemplo, ela não vai abrir à toa. Então, uma pega errada, um posicionamento errado, enfim, inúmeras situações que podem estar causando uma ferida, por exemplo. Não adianta a gente fazer um protocolo de laser super estudado, super adaptado para aquele tipo de lesão lá, um pé diabético, uma úlcera por pressão, enfim, vamos imaginar qualquer hipótese. Se é um paciente diabético que não faz uma dieta adequada, se não tem uma cobertura adequada, uma higiene, uma limpeza adequada daquela ferida. Então, tudo isso vai ser falado em cada aula, destrinchado, dado bastante exemplos para vocês, mas é só para entender que a gente, como diz uma professora, a Cristiane Dias, que acho que as professoras que estão aí na sala conhecem, ela fala que a gente não forma apertadores de botão. Então, assim, nós somos profissionais da saúde, nós somos seres pensantes, tem que ter raciocínio lógico, tem que fazer sentido aquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente perde tempo e a gente ilude o paciente, né? E a ideia não é essa. O laser, ele é um bebê, né? O laser, ele tá aqui para a gente disponível tem pouco tempo, não tem tanto tempo assim. Então, deixa eu passar aqui a aula para vocês. Ele está disponível a partir de 1960, esse húngaro aí,
Andrew Mester, ele descobriu o laser, né, de formas de frequência baixa, e ele começou a entender que aquela luz, que existiam alguns tipos de luzes, né, a gente vai falar sobre isso, ele começou a entender que aquilo estava fazendo sentido, e que poderia estar estimulando algumas substâncias no tecido humano. Então, começaram-se as pesquisas. E em 1990, ou seja, 30 anos depois de pesquisa, de testes em animais, na maioria das vezes nas costas dos ratos, e aí ele começou a observar as cicatrizações, e só em 1990 que essa Tina Karu, que ela é uma professora russa, ela conseguiu provar cientificamente que, de fato, o laser tem uma ação de fotobiomodulação, cicatrização tecidual, reparação celular. Então, ele consegue atingir ali camadas da pele que era benéfico para o tecido humano, com base sempre em testes em animais. Então, é um bebê, está nascendo agora, tem pouco tempo de uso. Quando a gente pesquisa artigos nas plataformas principais aí acadêmica, a gente acha uma grande quantidade de artigos mais voltado de laser terapia, mais voltado para a questão de feridas, de amamentação a gente vê poucos estudos e bem recente, e aí vem a proposta do professor Rafael com a faculdade para a gente invadir agora todos esses campos e conseguir o maior número possível de artigos de pesquisa, porque a gente não é a primeira turma de pós-graduação em laser terapia em São Paulo à toa. Então, né, para a gente fazer a diferença e a gente fazer as pesquisas, porque a gente vai terminar dos 13 meses aí de forma honrosa, né? Eu creio que a gente vai conseguir bastante artigo, bastante conhecimento e vai dar tudo certo, né? Então, vamos começar lá. Para falar de laser, a gente precisa falar de fundamento físico e a gente precisa começar pela ondulatória. Então, é muito importante a gente entender os tipos de onda para conseguir fazer sentido essa luzinha vermelha que sai na ponteira desse equipamento aqui, como que ela faz essa ação, esse milagre, né? Que as pessoas falam. Isso aqui não é feitiçaria, não é simpatia, né? Não é nada disso. É algo que faz sentido e que a gente comprova cientificamente. Então, a ondulatória, ela estuda as ondas numa transmissão sem modificar o meio. Então, se eu penso em onda, posso pensar logo em onda do mar, por exemplo. Se eu falo em onda e falo para você falar uma palavra, você vai falar mar, porque onda remete a mar. Pensa lá, o peixe vem nadando lá do fundo do mar e vem para a ponta. Ele vem arrebentando naquelas ondas, mas ele chega na areia da praia inteiro. Não modificou o meio. O peixe não morre quando ele chega lá na ponta. Ele pode morrer se ele ficar fora da água há muito tempo, mas a onda vai voltar com ele de novo. Então, pensa, a onda vem quando a gente tem essa transmissão e eu não tenho modificação do meio. Isso é uma onda. E ela se divide em dois tipos. As mecânicas, e aí as mecânicas eu tenho o quê? O som, o sonoro, o teste, a triagem neonatal, sabe aquele equipamento que a FOMA utiliza para fazer o teste da orelhinha? Aquilo são ondas mecânicas que emitem o som, o rádio. Então, a gente tem algumas ondas mecânicas que fazem essa movimentação física. E as eletromagnéticas, e aí o laser está dentro dessa. Então, as ondas eletromagnéticas, né, que é um campo, e o eletro e o magnético, né, então quer dizer o quê? Eu preciso de uma energia para ele estar funcionando. Eu não consigo sem energia, então eu preciso do eletro, que vem de elétrica, e eu preciso da junção dos dois, certo? E aí ele vai fazer a estimulação que a gente quer, e a liberação da luz que a gente quer. Quando eu tenho esses dois campos ligados, o eletro e o magnético, ele vai fazer a formação de algo que a gente chama halo.
igual esse símbolo do lado do eletromagnético aí, parece um Wi-Fi. Vocês estão observando? Então, é como se ele tivesse um círculo ao redor. Vou fazer aqui para vocês, ó, para tentar ficar claro. Ó, se eu aplicar aqui, ó, o laser, vocês estão conseguindo enxergar uma luz vermelha? Se eu aplicar aqui na minha mão, vai ficar melhor. Ó, vocês conseguem ver? Então, tem a luz vermelha. E aí, ela não fica exatamente pontual aqui. Ao redor, eu tenho um vermelho em volta. Então, é toda a área que eu consigo fazer com que esse campo eletromagnético, esse diâmetro em volta, ao redor, está atingindo. Então, se eu aponto a ponteira do laser aqui, eu preciso entender que ao redor eu tenho um halo. E isso lá na frente vai fazer sentido para vocês. Então, é bem importante a gente entender esse começo. Então, eu preciso entender esse formato. E isso é a onda eletromagnética que forma esse halo, certo? Ela tem um caminho reto e ela forma o halo, certo? E aí, dentro das fontes dessas ondas eletromagnéticas, eu tenho diferentes faixas. Então, eu tenho as ondas eletromagnéticas, vamos voltar. Quando eu estudo ondulatória, que é o estudo das ondas, né, que faz uma transmissão sem modificar o meio, eu tenho duas ondas, as mecânicas, que a gente não utiliza no equipamento do laser, que está mais voltado ao som, e as eletromagnéticas, que são duas junções de força, o eletro e o magnético, que vai fazer essa formação de luz, e ele vai de forma reta, e ele emite o halo. Então, isso é bem importante entender para fazer sentido aquele ponto vermelho lá na pele do nosso paciente, certo? E aí, dentro dessa onda eletromagnética, então, eu tenho uma fonte geradora de diferentes faixas de frequência. Então, dentro da onda eletromagnética, eu vou começar a aparecer para mim várias frequências. E a frequência também é um ponto importantíssimo quando a gente fala de aplicação do laser, certo? E aí, o que é a frequência? É a quantidade de vezes que o comprimento se repete dentro de um tempo de 1 segundo. Como se eu tirasse uma foto de 1 segundo e eu vou ver a quantidade de vezes que essa onda se repete. Imagina um eletrocardiograma, imagina uma cardiotocografia, imagina qualquer registro que apareça em onda. Se eu estou fazendo de 1 segundo, é a quantidade de ondas que se repete dentro desse 1 segundo. Deu para entender? Então, eu tenho assim, vamos imaginar aqui uma onda. Lá na aula da sala de aula, lá estava muito legal, dava para desenhar tudo. Aqui no Meet nós vamos ter que inventar moda. Então, vamos imaginar aqui as ondas, ó. A gente tem uma onda aqui, X, uma onda que está sendo emitida por qualquer razão. Então, o que eu tenho? O comprimento da onda é isso aqui. Aqui na ponta é o ápice. Então, é o máximo que ela está chegando. A onda, ela está no comprimento e aqui é o ápice do seu comprimento, certo? Então, eu tenho aqui o comprimento da onda, né? O que é o comprimento? Ó, esse é o comprimento da onda. Ela faz esse movimento, mas se eu fosse conseguir enxergar a olho nu essa onda, e eu tivesse uma fita métrica para eu medir, eu não ia pegar a fita métrica e ia fazer isso. Eu poderia esticar essa onda e mensurar ela daqui até aqui. Esse é o comprimento de onda, é todo o percurso que ela faz. Quando ela chega no seu ponto máximo, a gente fala que é o ápice. Então, se a gente for imaginar exatamente assim um plano cartesiano, né, onde teria aquele gráfico com as ondas, e eu fosse passar uma atividade para vocês no comprimento das ondas, a gente ia conseguir medir se a gente esticasse ela.
Como que é feita a medida, né? Tudo na física e na matemática são unidades de medida. É feita em hertz, né? Hertz é o nome, provavelmente, de quem inventou esse negócio difícil, né? Mas aí, então, são 2 hertz, 4 hertz, enfim. Essa medida é feita em hertz. Então, a frequência é a quantidade de vezes que o comprimento se repete dentro de 1 segundo. Então, a gente precisa entender quantas vezes isso vai se repetir dentro de 1 segundo. E por quê? Porque a dose do equipamento, ela vai ser dada pela frequência. Então, eu preciso saber quantos segundos eu vou precisar fazer, quantos joules eu tenho no segundo, qual o comprimento de onda que eu preciso, porque eu quero pegar um tecido aqui superficial ou eu quero pegar um tecido mais profundo? Eu quero uma onda curta ou eu quero uma onda longa? Então, esse fundamento é importantíssimo para a gente entender lá na frente. E conforme a gente for passando as aulas, a gente vai retomando esse raciocínio, lógico, para a gente conseguir terminar esse curso montando protocolos, né? E identificando a necessidade de cada paciente. Porque nós somos diferentes, né? E às vezes um protocolo para uma pessoa não vai ser cabível para outra, certo? Então, aqui a gente já passou, né? As ondas eletromagnéticas, elas têm o halo, que é aquele diâmetro, e tem as diferentes faixas de frequência que vai emitir para a gente em hertz, certo? Então, aqui, ó, ficou legal nesse slide para vocês entenderem o comprimento da onda lá dentro e o ápice é a pontinha dela. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí o que eu tenho nisso, né? O que os pesquisadores conseguiram provar para a gente? Que quanto menor a frequência, maior é o comprimento da onda e menor é a energia. E quanto maior essa frequência, menor vai ser o comprimento da onda e maior vai ser a energia. Então, se eu tenho uma onda que vai fazer assim, ó como é que ela está se movimentando. É maior o comprimento, por quê? Porque eu demoro muito para fazer essa volta toda. E aí eu tenho muita energia, por quê? Porque menor energia, por quê? Porque eu vou devagar para poder fazer isso. Agora, se eu tenho uma onda que é mais curta, uma onda que é curtinha, tá vendo? Não é pelo seu comprimento, a sua altura, até onde você chega no ápice, mas lembrando que o comprimento ela é esticada. Então, olha ali, ó, em 1 segundo no primeiro exemplo, eu tenho apenas 2 ciclos. Eu seria 2 hertz. E embaixo, ela até parece ser mais alta, né? Só que em 1 segundo eu consegui fazer 7 ciclos. Por quê? Porque ela é mais curta. Então, eu tenho 7 hertz nela. Então, quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento e menor a energia. Por que menor a energia? Porque eu demoro mais tempo para fazer toda a volta. Agora, se eu tenho uma onda que é muito rapidinho, eu tenho muita energia nela, eu preciso de muita energia para o movimento rápido. E aí, para eu conseguir fazer tudo isso muito rápido, não dá conta de eu ir lá em cima e voltar, e voltar, e voltar. Eu tenho que subir mais rápido, então menor vai ser o comprimento dessa onda. Deu para entender? Eu vou mandar esse slide para vocês. Depois vocês podem até assistir de novo e anotando em cima, tá bom? Então, é meio confusinho mesmo, né, no início. E aí, eu não sei se vocês se lembram dessa imagem lá da 6ª série, lá do segundo... Antes de estudar para o Enem, a gente sempre olhava para essas coisas aí há muito tempo atrás, que mostra todo o espectro eletromagnético. Então, a gente tem aqui as ondas, e agora talvez faça sentido. Então, o que a gente tem aqui? Na parte amarelinha, onde está escrito onda baixa. Por que ela é baixa? Porque ela tem pouca energia. E olha o comprimento dela. Ela é uma curva, uma onda bem alargada, então ela demora para fazer seu comprimento, né? E o que eu tenho? Ó, antenas de rádio, a energia. Então, são coisas que eu não preciso de uma frequência muito rápida para eu poder ter resultado, a emissão do som,
ou aquilo que eu quero que chegue aqui de fato, certo? E aí, no meio dela, eu já tenho as cores, que é onde a gente entra, no infravermelho e no vermelho. Então, ela fica dividida aqui bem ao meio. E aí, ela está dentro da radiação não ionizante. E isso é importantíssimo a gente saber como profissional da saúde, para a gente poder responder à altura aquela família que a gente vai atender, porque a pergunta mais comum para quem já trabalha com laser, quando a gente vai aplicar, ele causa câncer? Né? Então, as pessoas perguntam isso, né? O laser causa câncer? Não, ele não causa câncer. Por quê? Porque a onda da minha luz está dentro da radiação não ionizante. As luzes que estão dentro da radiação ionizante são lá, raios gama, raio-x. Então, a gente sabe que profissionais que trabalham em sala de raio-x, que operam equipamento de raio-x, de mamografia, enfim, que liberam radiação, eles têm uma carga horária diminuída, eles têm um dosímetro, fazem uma dosagem da absorção dessa radiação no organismo, enfim, por quê? Para proteger o profissional. Então, tudo que é radiação ionizante, ela potencia a probabilidade, aumenta o risco da pessoa desenvolver um tipo de câncer X. Então, a nossa luz, que a gente está trabalhando dentro da luz laser, ela está dentro da faixa do não ionizante. Então, ela não tem a capacidade de alterar uma célula a ponto de ocasionar uma célula oncológica no nosso organismo. Tudo certo? Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão com uma carinha de... Meu Deus. Parece ser um pouco confuso, mas depois fica muito claro quando a gente começa quando entrarem, assim, na matéria mesmo, sabe? Que vocês conseguirem entender a funcionalidade do laser dentro da ação da célula, da pele, né? É muito interessante mesmo, é algo que a gente precisa estudar, né? Cada vez mais. E aprendendo tudo isso, a gente vai conseguir entender como que faz a penetração da pele, como que é feita a absorção, certo? Bom, continuando. Então, a gente viu lá todo o fundamento físico, né? Dessas luzes, e agora a gente vem para a ótica. O que é a ótica? É apenas o estudo da onda da luz. Então, tudo isso que a gente falou, a gente estudou como que a onda, como que se comporta essa onda dentro da luz. Isso é ótica, visão ótica. A gente está apenas entendendo como que a onda chega na luz, como que eu olho para algo e algo reflete na minha retina a ponto de eu entender que aquilo ali é um azul. E isso é muito particular e pessoal, porque para mim é um azul piscina e para a Slaine pode ser um verde água. Quem já não participou de algum evento, ou viu uma dinâmica, alguma coisa assim, tipo no Instagram, que pergunta assim, que cor que você enxerga? Tem pessoas que enxergam azul, tem pessoas que enxergam cor-de-rosa, são cores completamente diferentes. E não adianta mudar, para a pessoa vai ser rosa, pronto, e acabou. E é uma coisa mesmo de luz, de retina, mas a minha retina é diferente da retina da Márcia, né? Então, não tem como ser igual. Então, olha só como que é interessante, né? O comportamento físico, quando a gente compara com o comportamento do corpo humano, certo? Então, essa onda, né? Ela tem essa ótica, né? Ela tem essa particularidade da ondulatória e ela vai gerar uma grandíssima importância lá na nossa prática clínica, porque é o que vai fazer sentido para a gente, né? E aí, vamos para as luzes. O que a gente tem, né, de fundamento? Então, quando a gente fala de luz, a gente fala... Deixa eu voltar aqui. A gente fala do fenômeno de natureza ondulatório, e a gente já remete a uma radiação eletromagnética, certo? E que vai propagar uma onda através do quê? Dos fótons. Quem lembra disso lá das aulas de física, né? Então, tudo isso acontece, só que é propagado através de fótons, né? Que nada mais é do que o nome da onda da luz.
né? A gente espera 40 anos para entender isso, né? É muito engraçado, né? Mas parece ser complexo, mas vai fazer sentido. Confie em mim. E aí, o que eu tenho da luz branca? Que ela é policromática. Quando eu falo em poli, eu quero dizer que eu tenho mais de um, eu tenho vários, né? Então, agora sim, como que a luz branca pode ter várias cores, né? Então, deixa eu explicar, deixa eu clicar aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar isso aqui. Então, vocês viram, quando a gente clica no vídeo, é um monte de cor, só que quando ela começa a rodar, a gente enxerga o branco, porque é a forma que bate na nossa retina. Então, Newton conseguiu provar que a luz branca, ela tem várias cores, então ela é uma luz policromática, porque ela tem várias cores. É como se fosse todas as cores do arco-íris, e que se eu rodar, bate na nossa retina como branco, todo mundo enxerga branco. Pode ter aparecido um pouco meio amarelado, por conta dessa qualidade desse vídeo que eu peguei aí no YouTube. Mas se vocês pesquisarem lá, Newton, vocês vão... Depois eu vou mandar para vocês no grupo uns vídeos mais claros para vocês entenderem. Então, eu tenho muitas cores. E por que ela é divergente? Porque ela vai se apresentar em várias frequências. Então, eu tenho uma cor que tem muitas frequências e ela não é coerente. Por quê? Como eu tenho várias dissipações de cores que se misturam em uma só, eu não consigo apontá-la para onde eu quero. Apesar dela ser branca, eu estar vendo ela como branca, ela tem vários focos, vários feixes. Então, eu não consigo apontar exatamente para onde eu quero. E aí eu pergunto para vocês, é possível a gente fazer terapia na pele humana se eu tenho uma luz colorida, que emite um monte de frequência misturada e que eu não consigo apontar para onde eu quero? É possível? Não é possível, né? Porque se eu quero curar uma lesão que está aqui no meu dedão e ela apontar para todo lugar, como que eu vou garantir que ela vai vir só para cá e que ela não vai vir para o meu indicador também? Eu posso perder dose, eu posso danificar um tecido que está bom, certo? Então, eu não consigo. E aí, o que a gente tem, assim, de mais claro, as meninas que trabalham lá na maternidade comigo, que está aí, que fazem ambulatório de amamentação, acho que já conseguiram entender isso, e agora vai fazer sentido. Por que a gente não orienta mais a puérpera a fazer banho de sol no mamilo para cicatrização? Alguém quer responder? Pensando nisso, nessa física, nisso que a gente falou. Alguém quer responder? Arrisquem, vamos pensar junto. Porque os Aumento da raios produção vão de leite? estimular. Eu gosto assim, um monte de Aumento gente. da produção de leite? Porque a Eu luz ela não vai bater concentrada, ela vai ficar espalhada. E o Ai, foco é ser concentrada. Letícia, exatamente. A luz do sol, ela é policromática, ela tem várias frequências e ela não é coerente, ela não vai apontar só no mamilo. Eu vou apontar na mama inteira. E aí eu tenho outros fatores, como a Laís trouxe, que a gente vai estudar isso mais à frente, e daí se eu tenho um aquecimento num local, eu vou ter uma dilatação de vasos sanguíneos e eu vou ter, obviamente, o aumento
da produção do leite, que em certas situações com a paciente, isso não pode ser benéfico, de repente ela tem uma produção exacerbada. Mas falando do ponto de física, do ponto de vista físico, não faz sentido, a luz do sol não cicatriza. O sol é importante para a gente? A gente tem lá a síntese de vitamina D, a luz para a gente é vida, né? Nada como amanhecer um dia, abrir a janela e ver o sol, o verão é mais alegre, né? Então, assim, a gente tem tudo isso, é lógico, é importante. Porém, ela não tem como ela entrar. Por quê? Porque ela não é coerente, eu não aponto ela para onde eu preciso. Então, e além de que o sol hoje, por conta de todas essas questões climáticas, a gente já não tem mais uma confiança nele. Então, eu posso estar expondo a paciente para tomar sol naquele determinado lugar para ajudar na cicatrização e expondo ela numa radiação aonde eu posso emitir para ela um fator tão alto de radiação que eu posso estar expondo ela a um câncer de pele, por exemplo, mesmo em horários que a gente já fala bem cedinho, no final do dia, e mesmo com uso de protetor solar. Porque o sol hoje não é mais o sol de antigamente, de quando a gente orientava as mães, quem é de maternidade aí de muito tempo como eu, aí talvez a Sabrina talvez lembre disso, a gente colocava uma luz assim no alojamento conjunto bem em cima do mamilo para poder fazer cicatrização, porque acreditava-se que a luz cicatrizava, mas não tinha o entendimento que tinha que ser uma luz específica, que tinha que ser uma luz coerente, né? Uma luz que não tem divergência, ela precisa ter uma frequência única, porque quando eu estou falando de terapia, eu preciso fazer algo contínuo. Se eu vou tomar um diclofenaco porque eu estou com uma inflamação, sei lá, de garganta, uma hipótese, se eu não tomar de 8 em 8 horas, nos, sei lá, 3, 5 dias que o médico prescreveu, pode até mascarar, pode até melhorar, mas eu não vou ter uma cicatrização efetiva da minha garganta. Então, eu preciso manter a frequência em qualquer tratamento. Então, acho que assim a gente começa a fazer sentido. Eu preciso da frequência, certo? E a luz branca até fez efeito em algum tempo atrás, quando a gente colocava lá, era um foco de luz que a gente colocava em cima do mamilo do paciente. Só que demora muito para encontrar um cromóforo. Então, o nosso corpo, ele tem ligações de proteínas, tem aqueles quebrinha-cabeça, uma coisa precisa encaixar na outra para ter o funcionamento adequado e perfeito. Se eu tenho uma luz que dissipa para lá, para cá, uma sobe devagar, a outra vai bem rápido, até eu conseguir fazer essa ligação, a terapia vai ficar muito longa. E aí, com o tempo, nesse exemplo da luz em cima do mamilo, viu-se que até tinha efeito de cicatrização em algumas pessoas, mas o prejuízo era muito maior, porque a luz muito próxima da pele humana, mesmo sendo uma luz branca, ela queima. Se a gente ficar sem protetor solar na frente do computador, da tela, que emite também luz, a gente tem melasma, a gente tem mancha na pele. Então, a gente precisa pensar que a luz branca, ela pode ser até prejudicial para a pele humana, certo? Vocês conseguiram entender essa parte da luz branca? Vire à esquerda. Sim, Elaine. Vocês querem tomar uma aguinha e ir ao banheiro, 5 minutos, ou podemos continuar? Bom, quem cala consente, vamos lá. Vamos continuar, então. E aí, a gente também tem a luz de LED, né? Então, a luz de LED, quando a gente fala em luz de LED, a gente pensa muito nessas tecnologias que a gente tem em casa, né? Então, brinquedos, hoje tem a cromoterapia, que a gente sabe que é uma terapia que trata com a luz, então, a luz azul, a gente traz calma, né? Então, existe pesquisa sobre a cromoterapia, e ela está envolvida dentro dessa luz de LED. A luz de LED, ela é utilizada, enfim, para inúmeras situações hoje, principalmente quando a gente fala de iluminação para decoração. Então, a gente tem, às vezes, um LED em volta do espelho, a gente tem essa luz, né?
Então, ela tem esse LED, é uma abreviação. Eu não falo inglês, então eu não vou passar vergonha aqui com vocês, porque eu não sou obrigada. Mas é uma luz, né, que é emitida pelo diodo, e a gente vai falar do diodo daqui a pouquinho. Porém, a frequência das luzes, elas são sempre medidas em nanômetros, como tudo na física e na matemática. E aí, a medição dela máxima chega a 400 nanômetros. E quando a gente fala da luz para fazer fotobiomodulação, para fazer uma terapia sistêmica, para fazer uma regeneração celular, eu estou falando de uma luz de 660 a 808. Então, eu preciso que atinja entre 660 a 808. A luz de LED, o máximo dela é 400. Então, eu posso ter algum efeito no ser humano, na pele humana, com a luz de LED? O que vocês acham? Pode chutar, vamos pensar. Acredito que não, Elaine. Na verdade, eu acho que... Pode falar, Sabrina. Na verdade, eu acho que tudo que a gente utiliza em grande quantidade, em grande tempo, deve ser prejudicial, né? Então, eu acredito que a luz de LED acaba sendo prejudicial se a gente fica muito tempo olhando para ela ou utilizando. E se eu falar para vocês que a fototerapia, o biliberço é luz de LED? Ela faz um efeito de fotobiomodulação, porém, eu preciso de um tempo maior de exposição. Então, se eu estou falando em tratar uma icterícia neonatal de um bebê, que eu preciso de uma aceleração na síntese do fígado para poder fazer toda a liberação da icterícia e fazer com que essa bilirrubina caminhe rapidamente para o intestino do bebê e ele elimine tudo nas evacuações, o neném fica pelo menos 48 horas na fototerapia. Eu não posso manter a mãe sob uma luz 48 horas parada. Ela não vai ficar. Eu vou queimar a pele dela. Porque é direto. Quando eu tenho a luz de LED do biliberço, por exemplo, eu tenho um colchão emborrachado. E não pode ser qualquer colchão. Por quê? Primeiro que ele precisa ser macio, que ele precisa dar o conforto que o neném fica lá peladinho, sem roupa. Apenas com uma fralda e um protetor ocular, né? Por quê? Porque a luz de LED, ela é também prejudicial para o corpo humano quando eu penso de forma direta em algumas partes do corpo, como a Sabrina colocou o raciocínio dela. Por isso que eu protejo a retina, eu protejo a região ocular do bebê, e eu mantenho de fralda, lógico, também porque um neném sem fralda, ele faria xixi, cocô dentro da fototerapia, mas não é só por isso, eu preciso manter essa proteção, alguma proteção da luz na pelve do neném, para quê? Para a gente proteger as questões dos órgãos reprodutores, tanto feminino como masculino. Então, a emissão de luz, quando a gente fala de raio-x, por exemplo, vamos pensar aqui, se eu falar de raio-x, eu estou indo levar meu filho lá no pronto-socorro para fazer um raio-x do braço, porque ele caiu em cima do braço. E a gente vai acompanhar, porque ele é uma criança de 4 anos. A primeira coisa que o técnico vai perguntar, a senhora está gestante? Porque se eu estou gestante, eu não posso entrar. Por quê? Porque é uma radiação ionizante e que pode ser prejudicial para o meu feto. Pode atravessar, né, barreiras placentárias e pegar o meu feto. Se eu, mesmo eu não estando gestante, o que ele faz? Ele coloca uma proteção aqui no meu pescoço, ou pelo menos deveria, ou minimamente no meu abdômen. Às vezes eles colocam todo aquele avental pesado, mas minimamente no meu abdômen e no meu pescoço, para não ter radiação na minha tireoide, onde eu tenho hormônios, e na minha pelve, para quê? Para não me causar infertilidade. Porque eu tenho ovários, eu tenho órgãos que liberam hormônio lá, então eu não posso ter penetração dessa radiação de laser lá dentro. E na luz de LED, em algumas partes do corpo, ela pode ser prejudicial. Então, o que eu tenho aqui? Uma monocromática, porque eu tenho vários tipos de cores,
Mas ou eu uso a azul ou eu uso a vermelha. Se eu vou fazer uma cromoterapia para minha gestante lá no trabalho de parto, eu posso optar pela luz azul. Então, deixo todo o azul ambiente. Para quê? Para trazer tranquilidade. É uma paciente que está muito agitada, certo? Só que eu só consigo usar a luz azul. Eu não consigo misturar. Então, ela é monocromática, apesar de existirem várias cores. Mas, se eu tenho azul, se eu rodasse o disco azul, ele só ia aparecer azul, ele não ia mudar de cor, certo? Ela continua sendo divergente, porque ela tem inúmeras variações de frequência, e ela continua sendo não coerente, porque pelo fato dela dissipar, eu não consigo apontar ela para onde eu quero. Pensa na luz de LED, lá do biliberço, para quem conhece. Então, aquela luzinha compridinha, igual aquela que a gente põe na cozinha. Então, ela clareia aqui, mas olha o tanto o halo dela, o tanto que ela clareia. Eu pego uma única lâmpada, eu consigo alcançar o bebê inteiro, de 50 centímetros. O foco é o fígado, é o abdômen? É. Só que ela pega o bebê inteiro. Se ela pegasse só o fígado, concorda que eu não precisaria tampar o olho, por exemplo? Eu não consigo apontar ela para onde eu quero. Acho que com o exemplo do biliberço ficou muito, muito mais fácil de entender. Eu não consigo apontar no fígado do bebê, na barriga do neném. O neném todo fica imerso na luz. Meu copo é igual da Slane, ó. A gente foi na mesma balada do TT. Então, eu não consigo apontar ela para um lugar único. Então, ela é não coerente. Então, eu tenho terapias com luz LED, porém, a faixa dela de energia é até 400. Ela pode fazer fotobiomodulação, como ela faz no fígado do bebê, para a gente corrigir a sintida e icterícia, por exemplo. Existem outras situações, e a luz de LED se usa muito na estética. E para dar um spoiler aqui, eu já consegui uma aula de estética para vocês de bônus. A gente terá uma aula de estética muito legal para entender também o funcionamento dos equipamentos. Porém, eu preciso de um tempo maior de exposição. Então, para a gente não é viável. A gente cuidar de um paciente que está com uma ferida agora, eu preciso para agora, eu preciso de algo que resolva imediatamente, ou que pelo menos comece a fazer uma fotobiomodulação, uma regeneração rápida. A gente atende pacientes, as meninas da maternidade, a Laís, a Lu, a Miriam, que eu estou vendo aqui, que atende, a Bia, que atende lá comigo no ambulatório. Tem pacientes que às vezes retornam para o ambulatório de amamentação. Esses dias, inclusive, a Sueli pode até dar esse depoimento. A Sueli está na sala, ela é a nossa fonoaudióloga da maternidade, devagar a gente vai se conhecendo. Ela faz a triagem neonatal, mas ela está muito focada na amamentação. Então, ela me chamou porque tinha uma mãe que voltou para fazer um reteste do ouvidinho, algo assim, e a mãe falou assim, olha meus mamilos, dona Fono, não tem mais fissura, mas no dia que a enfermeira, que eu não me lembro quem, fez o laser, ela tirou a dor com a mão. Parou de doer. O meu neném, ele suga muito forte. Eu não tenho lesão, mas quando ele suga com força, eu tenho muita sensibilidade. Chama a moça do laser para aplicar de novo, para não doer hoje. Então, assim, é um relato claro de que a analgesia que o laser promove é gigantesca, porque a sensibilidade da mulher, e a gente sabe que tem mulheres que têm sensibilidade na mama muito grande, a ponto de ter aversão, aflição, o neném vai chegando perto, ela vai recuando assim para trás. Isso faz parte do ser humano. A mesma proteção que o homem tem com a genitália, porque é um local muito sensível, ele sente muito uma dor. A gente vê um jogador de futebol tomando uma bolada aí, coitado, o cara rola no chão. A essa mesma sensibilidade, grande parte das mulheres também tem na mama. Tem mulheres que sofreram violência sexual quando eram crianças e carregam isso, e aí não colocam a mão na minha mama, se recusam a amamentar. Então, assim, eu estou trazendo exemplos de amamentação para vocês, porque são exemplos que a gente tem real, assim, mas também as outras professoras também trarão outros exemplos dentro do nicho de cada uma e para todo mundo, tá? E se tiverem dúvidas, se a amamentação não for uma vivência real de todo mundo aqui, fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer perguntas.
porque elas também estão aqui na sala e elas podem trazer outros exemplos para ampliar maior aí o conhecimento e fazer todo sentido isso para vocês, tá bom? Então, essa mãe, ela veio e ela pediu para a gente reaplicar o laser. Quando eu fui até lá, realmente não tinha lesão nenhuma, o mamilo estava aparentemente íntegro, né, porque eu também não tenho como garantir dentro de todos aqueles sulcos, né, aquelas fissurinhas que a gente tem, mas não tinha ponto de sangramento, não tinha ponto de vermelhidão. Eu cheguei a manipular o mamilo dela, a gente não via nada de diferente, uma mama macia, com uma produção de leite adequada, nem exagerada, nem mínima, apenas um neném com muita força. O menino mostrou para que veio ao mundo, sugava excelentemente, já tinha cicatrizado, só que quando ele pegava, ela ainda sentia essa agonia, e o laser trouxe para ela conforto. Então, a gente tem essas questões, né, e esses exemplos, eu acho até importante, quem já viu, quem trouxe, trabalha com isso, acho que é importante trazer. A Miriam está levantando a mão, pode falar, Miriam. Abre sua câmera, linda. Miriam? Não sei se ela não está conseguindo ouvir. Então, fez sentido para vocês a questão da luz de LED? Então, ela é monocromática, existem várias cores, porém, uma única luz tem uma única cor, certo? Ela é divergente, porque ela atinge várias frequências, e ela não é coerente, porque eu não consigo apontar ela para onde exatamente eu quero. Ela vai ter um halo gigantesco. Então, eu não vou conseguir... O diâmetro dela de atuação é muito grande. Inclusive, a mãe que fica bem próximo da fototerapia, eu não sei se quem já trabalha com maternidade já observou, mas elas têm uma produção do leite muito exacerbada, elas começam a falar que está doendo, que o neném não está mamando bem, às vezes até pode confundir o profissional da saúde, achando que pelo fato do neném estar muito tempo dentro do biliberço, exposto à foto, ela está colocando ele menos para mamar, porque ela quer que ele fique recebendo a luz a maior parte do tempo, para que se resolva aquela condição e que ela vá embora logo, porque quem vai ter seu bebê quer ir embora no segundo dia. E quando vem a história da icterícia, a gente joga um balde de água fria em cima da família, certo? Então, ela pode se confundir, tá juntando muito porque ele não tá mamando. Mas pensa bem, essa mãe, ela também tá expondo a mama dela na radiação, porque ela não vai ficar deitada do outro lado do quarto, ela vai ficar em cima. O neném, às vezes, fica chorando, porque por mais que ela aqueça a luz de LED, ela é mais fria. Então, o neném pode estar sentindo frio, pode estar sentindo falta do aconchego, o neném gosta de ficar enrolado, em trouxinha, então ele fica aberto, ele fica com aquela sensação de que vai cair o tempo todo, tendo vários estímulos, vários reflexos. E aí, o que a mãe faz quando o neném chora e precisa manter lá? Fica ali, pertinho. Não chora, bebê, coloca o dedo na boca, tem umas que colocam chupeta, tem umas que fica sacudindo, aquece um pouquinho, tira um pouquinho, elas ficam ali sofrendo por ver aquela situação. Neném pelado, às vezes é inverno. Então, a gente tem essa situação emocional. O fato é que elas ficam perto, e o fato dela ficar próxima, e eu tenho esse halo gigante, porque eu consigo alcançar um diâmetro enorme, e eu não aponto só para o abdômen do bebê, mas eu posso aplicar também para o redor, eu fico subaquecendo essa mama e eu posso ter uma produção excessiva desse leite, certo? E aí, eu vou mandar para vocês esse artigo, porque ele é bem interessante, que esses caras que fizeram esse estudo aqui, que já é bem antigo, inclusive, comeu 9 aí, em 1999. Lá atrás, ele já falava, né, que quando as potências são mais altas, portanto, tempo de radiação menor, os resultados são melhores em termos de fotobiomodulação. Então, eles já conseguiram provar lá, né, desde dos anos 2000, na virada lá, que quanto mais alta o tempo, quanto menor a radiação, é melhor para resultado fotobiomodulação. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais coerente eu conseguir apontar aqui, o halo ser menor,
ela ter uma única luz, ela não divergir, ela ter uma frequência adequada. Quanto menor essa radiação, é melhor para a fotobiomodulação. Por quê? Porque eu estou atingindo o meu alvo. Então, se eu tenho um alvo lá e eu jogo um dardo, eu estou acertando lá no meio, é lá que eu quero cicatrizar. Então, eu estou acertando o meu alvo. Então, faz sentido quando a gente lê essa frase. Eu vou mandar para vocês esse artigo, porque ele é bem interessante. E aí, enfim, a gente chega na luz laser. Como a outra, ela também é uma abreviação, né? Que quer dizer uma amplificação, né, simultânea de emissão de radiação por luz, né, a tradução disso. E aí, o que eu tenho? Uma luz monocromática, uma única luz, ela é colimada, e o que eu quero dizer quando ela é colimada? Ela é unidirecional, eu estou apontando ela aqui para o meu nariz, é aqui que eu quero, não vai pegar na boca. Vai pegar aqui no máximo, entendeu? Ela é unilateral, ela vai apenas para um lado. E ela é coerente. Por que ela é coerente? Porque ela vai atingir exatamente onde eu quero. Ela tem coerência. Sabe quando a gente fala tem coerência naquilo que você está falando? Faz sentido aquilo que você está falando? Exatamente, eu quero apontar ali. Então, a luz de laser, ela é uma única luz e eu consigo apontar ela em cima da onde eu quero. Faz sentido terapia de laser para a pele do ser humano? Um de cada vez. Faz sentido, porque ela promove exatamente aquilo que eu quero. Então, olha aqui nas diferenças dessas imagens, né? Quando eu tenho a luz de laser, né? Olha, ela é monocromática, ela passa pelo um prisma ali, pela aquela pirâmide, de uma única vez. Ela é coerente porque a onda dela vai na mesma frequência e ela não diverge, ela é colimada, ela é unidirecional. Então, ela vai apontar, ela funciona exatamente dessa forma. Quando eu tenho as outras luzes, olha como dissipa a luz branca, por exemplo, passando no prisma. Eu enxergo branco. Mas se eu direcionar ela para algum lugar, ela vai para vários lugares e ela vai se disseminar em várias cores. Lembra lá do disco de Newton? Olha ali na frente, quando ela passa, ela vai para o arco-íris. Então, eu vou ter várias frequências. Eu vou ter radiações ionizantes em várias frequências, em ondas longas e em ondas curtas. Eu preciso que elas sejam iguais, para eu poder ter certeza que aquele tempo vai ser suficiente para a terapia daquele meu paciente. Fez sentido para vocês? Manda o joinha aí, eu estou vendo só a Ruth fazer que sim. Sueli, ok. E aí, bom, a gente vai falar do equipamento agora para entender o que acontece lá dentro. Alguém quer parar até aqui e fazer alguma pergunta? Não conseguiu alguma coisa que eu falei? Eu tentei ser repetitiva, explicar várias vezes e trazer exemplos de vivência, de coisas que estão mais voltadas para o profissional da saúde, mesmo nem todo mundo trabalhando com uma fototerapia, por exemplo, mas já viu um bebê ictérico, já viu um bebê no banho de luz, popularmente dito, né? Não é o chá de picão que faz o efeito, né? Então, talvez seja a luz do sol. Pode ser. A gente, né, mandava antigamente o bebê tomar banho de luz, banho de sol. Mas isso a gente já não tem tanta comprovação mais disso. E lá nas aulas lá de Neo, a Slane vai explicar isso melhor para a gente. Mas a gente já não tem mais. Por quê? Porque a gente não consegue apontar. A gente não vai deixar o neném fritando lá, igual a gente põe um biquíni e deita na areia da praia. Então, tem coisas que a gente... por isso que profissional da saúde não pode parar de estudar. A gente não pode parar de estudar, porque as coisas mudam, né? E a gente vê ainda profissionais, até profissionais médicos, né, que estudam muitos anos, enfim, que são ali do ponto de vista enfim, o médico, né, o paciente acredita muito mais no que o médico fala, no que da enfermeira, a grande maioria, a gente sabe que é assim que funciona, né,
não desmerecendo nenhuma profissão, longe de mim. Mas, assim, a gente ainda vê profissionais, médicos, pediatras, neonatologistas, que têm já 50 anos de profissão lá, já é velhinho, que ainda orienta tratamentos que orientava quando a gente entrou lá atrás, como auxiliar de enfermagem. As coisas mudam, né? Então, a física, a química, a matemática, ela existe justamente para que as coisas tenham sentido e coerência na nossa cabeça. A Márcia disse alguma coisa aqui. Tudo bem, Márcia, fica tranquila, pode continuar assistindo. Então, as coisas mudam, então por isso que a gente precisa cada vez mais nos capacitar, cada vez mais estudar, para conseguir fazer sentido até essas orientações mínimas que a gente dá para o nosso paciente no dia a dia. Tem bastante colega aqui de rede básica, da atenção primária, que o paciente vai lá para fazer perguntas, enfim, de coisas que é cultural, né? Posso pôr o repolho em cima do peito, a casca do mamão, sei lá, tomar chá de não sei o quê, porque a pressão tá alta. A moeda no umbigo. Isso, a moeda no umbigo é clássica, né? Para não fazer hérnia, não estufar. Então, assim, a gente vê. E assim, a família, maternidade em si, saúde em si, é algo muito cultural. Então, as pessoas continuam fazendo tudo aquilo que as nossas mães faziam com a gente e que em algum momento da vida deu certo. Por quê? Não sei. Poderia ser que era compatível com o ser humano que existia 40 anos atrás. Só que a gente mudou. Esses dias eu até brinquei com umas meninas que eu estava dando uma aula, aquela fotinho lá da evolução do ser humano, começa um macaco, acho que já cabe mais uns 2 homens lá para frente. Porque a gente está muito diferente. O neném nasce com um dente, o neném nasce com o olho aberto, o neném quase fala quando nasce, é assustador já. Eles têm fisionomia, né? Eles observam mesmo sem enxergar. Eu lembro quando os meus irmãos nasceram, a gente ficava lá 5 dias esperando os meninos abrir o olho para saber se tinha o olho azul, porque minha família tem um monte de olho azul, só eu que nasci com esse preto. Então, era assim, que cor que vai ser o olho, era aquela expectativa, mas ficava lá aquelas trouxinhas, aquele charutinho assim, quietinho, com o olhinho fechado, e hoje não, a evolução do ser humano está cada vez maior. Então, coisas que a gente indicava antigamente já não é mais compatível hoje, né? E os estudos estão aí para isso, certo? Então, a gente vai falar agora sobre equipamento. Miriam, levantou a mão, pode falar. Fui eu. Miriam e Ruth. Ah, tá. Pode falar, Ruth. Tá. É só para eu entender, você recapitular um pouquinho a parte da questão da frequência. Você falou que no laser é direcional, a frequência tem que ser maior para focar a intensidade. Eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Tá, então vamos voltar até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente ir para... Vamos voltar lá. Que na verdade quanto maior a frequência, maior a intensidade, ou quanto menor a frequência, maior a intensidade. Foi isso aí que eu fiquei. Isso. Vou voltar aqui para você. Aqui, ó. Acho que esse slide aqui. Então, quanto menor a frequência, quanto mais devagar eu vou para fazer a ondinha, maior eu tenho o comprimento. Por quê? A gente pode falar até ao contrário. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Por quê? Porque eu demoro para fazer essa volta. E claro que menor é a energia, né? Uma onda de preguiçoso, ó. Eu vou bem devagar. Agora, se eu tenho uma onda mais curta, dá tempo de eu fazer um monte, ó, no mesmo tempo. Então, em 1 segundo, se eu vou fazer uma onda comprida, eu consigo fazer no máximo 2 ciclos, conforme esse exemplo que eu dei aí, 2 Hz. Mas, se eu vou fazer uma onda com menor comprimento, eu tenho uma frequência maior. Em 1 segundo, eu consigo fazer isso 7 vezes. Então, quanto menor o comprimento da onda, mais curtinha, eu consigo fazer maior frequência. Tá, beleza. Essa parte aí eu consegui pegar. Mas aí, vamos lá. Na aplicação, é mais interessante para a gente.
que tenha uma maior frequência ou uma maior duração? Aí depende muito. Por quê? O que eu quero atingir? A gente vai chegar nessa aula. Eu quero analgesia, eu quero cicatrização, eu quero derme, eu quero epiderme, né? Eu tô com uma ferida no pescoço ou eu tô com dor no meu músculo? O que eu quero atingir? Para quê? Para eu entender qual o comprimento da onda. Então, tá vendo como faz sentido? Eu quero uma onda comprida para eu atingir lá dentro, ou eu quero uma onda curta, que ela já chega aqui superficial. Exatamente. Entendi. Não, perfeito, consegui. Superficial. Então, isso vai fazer muito sentido para vocês quando chegar lá, que a gente for estudar o laser em cada parte do corpo. Deu para entender? Alguém também tem essa dúvida? Alguém não conseguiu entender aí? Não deu, perfeito. É que, de acordo com a necessidade, vai ser o que a gente vai usar a questão da frequência, entendi? Exatamente. Beleza, perfeito. Obrigada. A Miriam continua com a mão levantada. Você quer falar, Miriam? Acho que não, né? Então, vamos lá. Oi? Professor, um comentário, não sei se vai agregar ou não, mas só que me acendeu essa luzinha. Diga. Em questão de depilação a laser, então, no caso, ele também emite, né, uma onda, só que no caso ela vai pegar só a primeira camada, né, a derme e epiderme, né, algo assim. Faz sentido? É nessa linha assim ou não? Sim, faz sentido. E aí, por quê? Ela precisa atingir o bulbo lá, a pontinha do pelo, a raiz. Por quê? Porque eu preciso fazer com que enfraqueça e ele saia. Só que aí, no caso, para eu ter essa ação da ponto de eu conseguir tirar o pelo, eu preciso ter uma intensidade maior. Então, se eu aplicar um laser de baixa frequência na minha axila, não vai ter uma ação depilatória, porque a frequência é baixa. Para eu conseguir tirar o pelo, eu preciso de uma frequência média. Então, eu preciso de um equipamento que seja mais potente do que esse, do ponto de vista de potência mesmo. E como que se chegou a isso? Com estudo. Então, a gente conseguiu entender, e lá naquele artigo que eu vou mandar para vocês lá do Almeida, ele fala que para fotobiomodulação, a frequência é melhor que seja menor. Porque se eu tenho uma energia muito forte, um comprimento de onda muito forte, tudo muito grande, aliás, uma frequência curta, um comprimento muito grande, eu posso não ter uma ação de fotobiomodulação. Nossa, perfeito, obrigada. Certo? Mas a gente vai ter uma aula com um especialista de estética, e ele vai conseguir explicar isso de forma mais clara, porque o laser de média intensidade, eu não vou conseguir explicar para vocês do ponto de vista muito detalhado. Eu sei pelo básico, pelo que a gente sabe do de baixa frequência. Então, a gente sabe que a ação é essa. Mas ele vai explicar e aí vai fazer sentido para a gente isso também, certo? Então, o que eu tenho, né? Os componentes do equipamento. Então, eu vou mostrar para vocês esse equipamento, que é o que eu tenho aqui. Amanhã eu coloco uma foto de um outro equipamento. A gente tem duas grandes marcas aqui no país, que vendem mais equipamentos. E mais uma vez eu vou falar que eu não tenho comissão, não estou fazendo propaganda. Assim, e a escolha do equipamento, ela é muito individual. A ação vai ser o mesmo, mas eu tenho diferentes feixes de luz, né? Que é aqui a pontinha, o outro ele é mais largo. Amanhã eu vou mandar uma foto dele, que eu tenho dele lá na maternidade da outra marca, para vocês entenderem que se eu tenho um foco de luz, se eu tenho vamos pensar assim, deixa eu só fechar essa janela aqui, gente. Começou a chover bastante. Vamos pensar na mangueira do jardim. Se eu tenho uma mangueira ligada num jato contínuo, eu tenho uma quantidade de água que ela consegue ejetar ali por segundo, numa torneira X. Se nessa mesma torneira
que é de água da rua, vamos supor assim, que tem uma pressão maior do que a de água que vem da caixa. Eu diminuo a luz dessa mangueira. Ou tem umas mangueiras que tem umas rosquinhas que a gente faz assim, para ficar mais forte, para tirar aquele lodo, aquela sujeira. Quando eu diminuo a luz daquele meio, eu aumento a pressão. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ter uma pressão maior da eliminação de água? Vai. Só que eu tenho um volume menor de água liberado por segundo. Então, pensando nisso, essa pontinha desse laser aqui, eu tenho um volume menor de luz liberado dentro de 1 segundo. E na outra marca, acho que é quase o dobro. As professoras, se tiverem aí da outra marca e quiserem mostrar, fiquem à vontade. Ele é maior, ele é o dobro, ele é quase do tamanho, assim, de uma caneta dessas tradicional, assim, tipo Bic. E aí eu tenho uma luz maior, uma luz, não a luz que acende, a luz, eu falo, o diâmetro, o orifício. Então, eu consigo liberar a quantidade que eu quero? Eu consigo, só que eu tenho um volume maior de água saindo nessa mangueira. Então, eu preciso fazer o quê? Diminuir a frequência, se eu quero fazer esse cálculo. Por quê? Porque tem que fazer sentido para mim. Não adianta eu colocar 10 segundos nesse aparelho aqui, nessa minha ferida, e 10 segundos do outro que vai fazer uma liberação maior. Não vai fazer o mesmo efeito. Ou esse aqui está sendo pouco, ou aquele lá está sendo muito. E quando eu tenho muito, eu tenho eu perco essa dose. Ela não vai fazer o efeito que eu quero. Então, entende que eu preciso entender todo esse raciocínio de frequência, de comprimento de onda. Para quê? Para que eu consiga identificar o meu equipamento e conseguir fazer com que eu apenas não aperto um botão e vou pelo 1J que está escrito aqui. Então, eu vou aplicar aqui 10 segundos, certo? Eu vou aplicar aqui 10 segundos. E aqui eu tenho uma ação. No outro aparelho, 10 segundos, eu tenho outra ação. E quando vocês forem ter a aula de dosímetro, a professora Camila vai explicar isso para vocês. Então, é diferente um equipamento do outro. Mas a função do equipamento aqui dentro, ela é igual. O que eu tenho aqui dentro? É como se eu tivesse um espelho, um meiozinho que faz a liberação da luz, bate aqui e faz ele voltar ao feixe pela minha ponteira. Então, ele vai fazer voltar o feixe pela minha ponteira. E aí, é por emissão de estímulo. Lembra que eu falei para vocês que pra gente, que o laser, ele vem de uma onda e de uma onda eletromagnética? O que eu preciso para fazer esse magnético funcionar? Uma energia, um elétron, que vem de elétrica. O que faz a energia dentro desse aparelho que vocês acham a ponto de liberar essa luz lá para onde eu quero? O que traz a energia? Alguém chuta? A bateria. A bateria. A bateria, exatamente. Eu preciso de um estímulo elétrico. Eu preciso de um estímulo elétrico para fazer um brinquedo funcionar. Eu coloco uma pilha. Então, se eu quero emitir uma onda magnética, eu preciso de um composto elétrico. E aqui eu tenho o quê? A bateria. Então, o laser, ele tem a bateria dele, né? Ele apoia aqui, esse aqui, e ele tem um fio igual o carregador do nosso celular. Então, a bateria. E aqui dentro eu tenho um outro componente chamado diodo, que é um nome bem comprido, é uma coisa de química, enfim, é um gás. E esse gás, ele fica aqui dentro do equipamento. Segundo os fornecedores das empresas, algumas coisas que a gente lê também, isso pode demorar até 30 anos para acabar. Então, a durabilidade dos aparelhos de laser, elas são... Se você cuidar do seu equipamento, independente da marca, ele vai durar muito tempo. De verdade, eu tenho esse equipamento tem 3 anos. Eu carreguei ele na tomada
umas 2 vezes esse tempo todo. A bateria é muito boa. Queria que o meu celular fosse assim. Dura muito tempo, muito tempo. E eu só mandei ele para reparo uma única vez, porque foi um problema no botão, manuseio, foi um problema no botão. E para fazer uma calibração, porque como todo equipamento de saúde, eu preciso calibrar. Se eu tenho um esfigmomanômetro que está descalibrado, eu não vou ter uma aferição adequada, correta da pressão arterial. Se eu tenho uma balança descalibrada, eu não vou ter uma leitura do peso daquele paciente ideal. Então, todo unidade de saúde tem um setor de engenharia clínica, os técnicos que passam e que fazem as avaliações preventivas, as correções preventivas dos equipamentos. Por quê? Porque eu preciso ver se a calibração está ok, eu preciso ter certeza, porque o equipamento de saúde, ele precisa ser confiável. Eu preciso ter a certeza de que o termômetro que eu coloquei na axila do meu bebê está dando 37,5 e é 37,5 mesmo, porque isso vai determinar se eu medico o meu paciente ou não. O peso do neném, o peso do paciente, pacientes que precisam ter controle de peso, a gestante, um paciente renal, que precisa ter um controle de peso. Às vezes, gramas mínimas vai fazer a diferença no tratamento que a gente vai seguir para o meu paciente. Então, eu preciso ter a calibração. E a calibração do aparelho, a marca pede para que você calibre a cada 1 ano, a cada 2 anos, então é indiferente. E a mesma marca, a mesma empresa já estão produzindo equipamentos ainda mais modernos, com mais protocolos de fototerapia, que vai ajudar cada vez mais. A gente tem a terapia ILIB, que a gente faz direto, assim, apontando para a nossa artéria, para a nossa rede sanguínea, que tem inúmeros benefícios, vocês vão ter essa aula também, ela cabe para qualquer especialidade. Então, a escolha do equipamento é sua, o que vai fazer, se é o valor, se é a acessibilidade, se é o tamanho, o que eu tenho. Essa ponteira desse equipamento aqui, ela é mais comprida, então se eu quero colocar em algo, por exemplo, lá no períneo, eu quero alcançar lá o colo uterino, uma lesão pós-parto lá no fundo, essa ponteira aqui me permite alcançar. A outra, ela é um pouco mais larga, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade, entendeu? Então, isso pode ser um benefício desse aparelho? Pode. Em contrapartida, o outro, eu coloco um tempo menor, porque eu tenho um feixe maior, eu dissipo uma quantidade de luz em tempo menor. Então, pode ser um benefício do outro? Pode, mas a escolha do equipamento é individual. O que eu preciso é ler o manual e entender a frequência por segundo daquele gráfico que a gente voltou lá e mostrou para a Ruth, daquele gráfico, o quanto de hertz eu consigo liberar em 1 segundo, para eu conseguir, a partir daí, escrever o protocolo do meu paciente. Entenderam? As questões de dose, a gente vai ter uma aula bem específica, porque essa primeira aula, por ser física, a gente acha melhor separar dos fundamentos matemáticos, onde a gente vai falar de unidades de medida para poder dosar o que a gente vai usar direto na pele do paciente. Mas essa primeira a gente tenta explicar o funcionamento do aparelho e por que ele emite. E depois a gente vai ter uma aula de como ele faz aqui dentro para encontrar os cromóforos e fazer toda a ação que ele faz dentro do tecido humano. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bora, galera! Bora, bora! É aquilo, né, Elaine? Você não sabe se estão entendendo tudo ou se não estão entendendo nada. Sim, eu falo muito e muito rápido, então eu detono uma aula de 3 horas em 1h30. Mas tá muito didático, tá. Acredito que eles estão entendendo tudo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Slane? Acredito que por enquanto não. Amanda,
Eu não Amanda, sei acho se que a tá aí Amanda também. tá. Não sei. Meninas, querem fazer alguma pergunta? A Miriam que levantou a mão e não perguntou. Querem trazer algum exemplo de quem já viu o laser? No que vocês conhecem, né? Além da estética, onde mais está usando, utilizando? A Sueli, que vê a gente aplicando laser dentro da sala, lá na triagem neonatal. Tem as físio também da EMAD, do EMAD e do... Tem a Márcia, tem uma galera boa da fisioterapia aí. Traz pra gente o que vocês conhecem. Pode falar, Su. Deixa eu falar, né? O milagre do laser. Esse que ela contou, esse evento, foi semana passada. E aí a mãe realmente ela já veio assim, tem como aplicar? Ela veio fazer a triagem additiva. Só que ela estava preocupada em saber se ela poderia ganhar uma sessão de laser. Porque ela falou, me ajudou muito, aliviou, e assim, agora o bebê está pegando legal. Então, assim, não sentir a dor é muito importante. E realmente eu consigo ver lá no trabalho das meninas no dia a dia um efeito muito, muito interessante, né? E que você fala, caramba, uma luzinha de nada que faz um milagre da mãe conseguir colocar o bebê para mamar, que ela estava com aversão de tentar colocar, né? Então, tem um auxílio muito, muito, muito grande mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, se existe tempo de intervalo de uma sessão para outra, se precisa, assim, de dias, de horas, de quanto em quanto tempo pode ser aplicado no mesmo local laser? Sim, o que a gente tem na literatura hoje é que a dose do laser ela pode circular ali naquele local aplicado até 48 horas. Então, eu posso aplicar com 24? Eu até posso, mas eu posso sobrepor uma dose. Então, eu preciso ter esse período de, no mínimo, 24 horas, quando eu estou falando de lesões pequenas, né, pensando do ponto de vista mamilo, cicatriz, cesárea, quando eu preciso ter essa distância de 48 horas, para eu ter certeza que aquilo foi eficaz para o paciente. Porque, assim, como eu falei lá no início, o nosso corpo, ele funciona com ligações. Então, eu preciso ter encaixar tudo lá certinho, as proteínas, fazer todas aquelas ligações lá. E como eu vou... E cada ser humano é diferente, cada organismo é diferente. É sabido já que a luz vermelha, ela tem atração por melanina. Então, é muito mais lógico eu pensar que se for uma pele preta, pode ser que ela absorva mais rápido, que tenha uma ação mais rápida que uma pele branca. Mas é via de regra? Não, não é. Depende muito de como a ligação lá das proteínas dessa paciente branca, às vezes ela é muito mais rápida, mas a gente sabe que ele tem essa atração pela melanina. Então, quanto mais pigmentada a pele, maior a probabilidade daquilo ser mais ágil e mais efetivo. Mas a gente precisa dessas 48 horas mínimas para a gente conseguir um resultado eficaz. E aí, nesse caso, dessa paciente que a gente atendeu aquele dia, que eu fui atender com você, e eu nem sei qual das meninas que cuidou dela, não vou me lembrar, mas o que a gente tem? Uma cicatrização adequada e total de um mamilo em 48 horas. Não tinha absolutamente uma lesão no mamilo dela. E quem reviu a paciente foi eu, tanto que, como já estava bom, a colega que aplicou falou, uma sessão vai ser suficiente, volta para passar com a fono, se tiver alguma dúvida, pergunta, mas não reagendou, porque viu que voltar com a fono era o suficiente, não precisava ter acompanhamento. E, de fato, não precisava, do ponto de vista de mamilo fissurado. Estava íntegro, em 48 horas. Então, a gente está tirando foto com autorização das pacientes, as meninas estão contribuindo para a gente poder trazer para a aula, e ter um gato participando da aula. E aí, a gente está trazendo para vocês verem que realmente é efetivo, mas é aquilo. A colega que atendeu a paciente lá, ela fez um trabalho exemplar de colocar o bebê bem posicionado, de corrigir aquilo que estava causando a lesão.
né? Era um bebê mal posicionado, era um bebê que não sugava bem, era um bebê que estava compensando aqui na mandíbula, e a fono fez ali uma adequação e explicou melhor, vamos colocar assim na invertida, vamos fazer tal forma. Então, assim, houve um manejo técnico para que parasse de fazer a fissura, parasse de machucar, é como se eu estivesse numa festa de casamento com um sapato super apertado. Enquanto eu estiver com o meu pé dançando com aquele sapato ali, aquilo vai abrir uma bolha, vai formar um vermelho, vai formar uma bolha, a bolha vai estourar, eu vou chegar em casa já com uma casca de ferida, numa festa. O que ela fez ali? Ela tirou esse sapato apertado dessa paciente. E aí ela deu tempo para que não causasse mais lesão, né? Ela tirou esse sapato antes dessa bolha romper. Então, é lógico que a cicatrização é muito mais rápida do que se a bolha romper, se tivesse um ponto infeccioso, porque daí eu tenho um tecido aberto. Então, ela tirou esse sapato apertado dessa paciente antes que as coisas piorassem. E a paciente conseguiu aderir às orientações. A gente também precisa ter certeza que o paciente entende aquilo que a gente fala. Então, assim, mãe, posicionar bem o neném, ele tem que pegar direitinho, tá? Mas pegar direitinho é o quê? O que é o direitinho para ela? Eu preciso mostrar, eu preciso ter material, eu preciso ter técnica, eu preciso pôr o neném, tirar, mandar ela fazer sozinha, né? Eu preciso pegar meu paciente na UBS e falar assim, como que o senhor está fazendo esse curativo em casa? Me mostra. Tá aqui o sorinho, como que o senhor faz? Eu tô limpando da forma que a enfermeira me orientou, ou eu tô assim, com medo? Igual o coto umbilical, né? A mãe passa o cotonete assim, né? E aí chega lá pra gente, tá infectado, não tava apenas sujo. Então, é isso, o simples precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, porque o nosso entendimento está muito além da maioria dos pacientes que a gente atende, principalmente falando do nosso público de Itapecerica da Serra, que são famílias mais vulneráveis, a gente atende o público do SUS, muitas pessoas não têm, são ignorantes do ponto de vista de cultura, então não vai entender o técnico, a gente precisa dar exemplos, trazer para a realidade, falar coisas que façam sentido na cabeça, mostrar, e pedir para que ela repita, a senhora entendeu? O que a senhora vai fazer agora? Ela precisa devolver para a gente aquela informação, porque eu preciso ter certeza que ela vai sair dali e fazer tudo aquilo que eu orientei, senão a gente desgasta. Pode falar, Su. Deixa eu falar. Hoje teve uma situação que eu chamei a Lu, e aí é uma mãe que voltou, inclusive a Laís, vou puxar a sardinha das nossas enfermeiras. A Lu, para elas ficarem felizes. Eu vi que a Miriam estava tímida, mas eu vou contar o caso de hoje primeiro. A Lu foi orientar a limpar o coto, porque ela estava preocupada, ela falou assim, ele fica chorando, tal. Ela pegou o cotonete e falou assim, não, tem que passar assim, tem que limpar, tá até suja o body, porque você não tá, né, fazendo assim, não precisa ter dó, ele tá chorando porque tá frio. Explicou, mostrou na prática. Aí a mãe, tá bom. E aí essa mesma mãe foi atendida pela Laís, na última consultoria, na última vez que ela veio, com uma mama super túrgida, com dor, com desconforto, que o bebê tinha uma dificuldade de pega. Ela auxiliou e ela queria hoje, inclusive eu queria que a Laís visse, para ver que o trabalho dela foi muito bom, e hoje a mãe estava com a mama, falou assim, agora aprendeu a mamar direitinho, ficou super feliz. E Miriam, não fique tímida, aquela mãe que quis o laser, que foi você que atendeu, viu? Essa aí do caso aí, do primeiro caso que a gente contou, que ela quis o laser só para aliviar, foi você que atendeu, não precisa ficar tímida não. Então é isso, é ser claro, né? Ser claro com as orientações. Ela, tá bom, deu risada, ela é tímida. Mas ela arrebenta com as pacientes. Com a paciente, ela não tem timidez, ela fala aquilo que tem que falar. E é isso, né? De nada adianta a gente ter todo esse conhecimento físico, saber como é que funciona o equipamento, saber que dentro do equipamento tem um negócio chamado diodo, que vai bater num espelho, que vai refletir, que vai voltar, enfim, todas essas coisas, se a gente não sabe transmitir isso de forma clara para o paciente, né? É aquilo que a gente fala lá no início, que eu escutei aquela professora há muito tempo atrás falando, a gente não é apertador de botão, porque se fosse para seguir um protocolo que a indústria faz, eles são engenheiros, né? A indústria faz um equipamento,
Mas o equipamento, a indústria não pode garantir que vai fazer a cicatrização se eu não fizer a correção daquilo que está causando. Se eu não tirar o sapato apertado, vai aliviar a dor na hora? Pode ser que alivie, pode ser até que comece o processo de cicatrização. Mas se amanhã eu for para outra festa com o mesmo sapato apertado, vai machucar de novo, eu não dou tempo para o corpo regenerar. O corpo da gente precisa de tempo, né? A pele precisa de tempo. E tem como eu dizer que a minha pele vai cicatrizar no mesmo período, com a mesma dose de laser, mesma frequência, mesmo comprimento de onda. Tem como eu garantir, com uma lesão muito parecida, que a minha lesão vai cicatrizar no mesmo tempo que a lesão da Ruth? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque são seres humanos diferentes. E qual foi a orientação que o profissional da saúde passou para que aquilo parasse, né? Eu sou diabética, eu como açúcar. A Ruth é diabética e faz uma dieta nutricional adequadíssima. É lógico que a probabilidade dela ter uma regeneração tecidual é muito maior. Por quê? Porque ela hidrata, ela toma água, ela faz uso do medicamento de forma assertiva, ela come aquilo que o grupo de diabético lá da UBS ensina a comer. Então, se eu sou uma paciente rebelde, pode ser até que eu tenha a sorte de ter uma cicatrização com a ajuda do laser, mas aí eu preciso ter também a garantia da sorte, né? Então, isso é muito importante, né? A gente brinca que é um milagre, mas, assim, precisa contar o santo, né? Então, o santo tá atrás, né? Tá em quem aperta o botão, né? Por quê? Porque a gente faz algo diferente para ajudar. Então, isso é o poder não é o poder cicatrizante, é o poder de acelerar o processo de cicatrização. Não é o poder analgésico, é o poder de liberar enzimas, proteínas e todas as inas que faz com que a percepção de dor diminua. Então, é exatamente isso. Pode falar, Slaine. Só para reforçar mesmo como essa sua fala é importante e o quanto a gente, quanto profissional, ao passar isso para o cliente, não colocar todo o crédito no laser, que hoje o que mais a gente vê, eles tem essa consciência de que o laser é bom e a hora que procura o profissional de saúde vem atrás de laser, porque alguém falou que o laser deu resultado, mas é aquilo, não viu o santo por trás, né? Exato. Para reforçar aí essa fala que nós, quanto profissionais e quanto aplicadores, né, laser terapeutas, e que vai trabalhar com essa ferramenta, para a gente trazer também, elucidar isso para os clientes, para os pacientes também. Exatamente, porque assim, não é certo a gente se dedicar mais de um ano se propondo aqui a explicar e a construirmos juntos protocolos, a entender cada vez mais, a ter outras ideias, a invadir cada vez mais esse espaço da laser terapia e se dedicar tanto isso, se a gente não for completamente sincero com vocês. Então, assim, não é uma feitiçaria, faz o laser que cura, não é o poder da cura. É o poder de acelerar os processos do nosso corpo. Mas, para isso, eu preciso interromper aquilo que está causando aquele processo maléfico. Isso que você trouxe é bem interessante. Eu converso bastante com a Sabrina, que faz consultoria, e ela já aplica laser, né? Ela já tem um curso livre de laser. As pessoas procuram a gente para a sessão de laser. Ah, mas eu quero só o laser. Tudo isso aí de amamentação eu já estou sabendo. Eu fiz o curso lá no hospital tal. Então, coloca todas aquelas orientações que a gente dá, no nosso caso de amamentação, como uma coisa banal, né? Então, assim, o paciente obeso, ele sempre vai ter uma cicatrização porque eu uso laser, ele não precisa perder peso, né? Então, assim, os processos inflamatórios não fazem diferença num paciente obeso do que num paciente com IMC dentro da normalidade. É claro que faz a diferença, é claro que um paciente obeso vai ter uma demora de cicatrização por uma questão de mais comprometimento inflamatório, de celular. É claro que um paciente diabético vai ter mais lentidão na cicatrização, às vezes até amputa, não cicatriza, né, que é o que a gente vê grosseiramente acontecendo, por falta de oxigenação dos tecidos. E por que isso ocorre? Por elevação da glicemia, porque às vezes é teimoso, às vezes não come direito, às vezes não faz um tratamento medicamentoso adequado, às vezes não tem um profissional adequado que faz uma
uma leitura da dose daquele medicamento que ele está fazendo uso. Então, a gente precisa pensar e ser sincero com todos vocês, que após do laser, a gente quer trazer para vocês a maravilha que é essa ferramenta, que nos ajuda muito, né? É isso, mas que a gente vai ter que colocar a mão na massa naquilo que a gente está querendo fazer de benfeitoria para o paciente. Se é uma lesão mamilar, se é uma lesão por pressão, se é uma terapia ILIB, porque é um paciente que está extremamente ansioso, se é uma terapia ILIB porque é uma paciente que está, assim, muito para baixo, e eu preciso dar um up nela, se é uma cicatrização pós-frenectomia, enfim, são inúmeras as situações, mas a gente precisa fazer com que ele entenda que ele tem que seguir todas as orientações que a gente passa. Porque se ele estiver pagando para fazer essa sessão de laser, e assim, gente, não é um trabalho barato, né? Nós somos profissionais da saúde, nós somos equipe multiprofissional, minimamente aqui todo mundo estudou 4 anos suado, trabalhou muito para pagar a faculdade, estamos aí, não é a primeira pós da grande maioria, já é segunda, terceira, a gente estuda muito para cobrar R$100 para dirigir até a casa da pessoa e aplicar um laser. Não, a gente vai ficar lá 1h, 1h30, né, entendendo o porquê, vendo o que aconteceu, tá com uma lesão por pressão, mas tem um colchão adequado, faz uma alimentação adequada, tem mudança de decúbito, tá mamando direito, o que está levando o paciente àquele problema que te fez procurar? A gente precisa valorizar o nosso passe. Então, assim, uma consulta, hoje, uma consulta de amamentação, por exemplo, e a aplicação do laser, ela é assim, inclusa se necessário, ninguém cobra. Eu vou te atender na consulta, e se precisar do laser é R$100 a mais. Não, por quê? Porque a estrela do atendimento sou eu, não é o equipamento. Eu preciso saber usar, eu preciso indicar da maneira correta, dizer para o paciente, você não precisa de laser, ou você precisa do laser, ou uma sessão não vai ser suficiente, mas eu preciso falar a verdade para o paciente. Então, a estrela sempre serão vocês. E aí, minimamente, uma consultoria de amamentação é R$400, minimamente, assim, já cheguei a atender 4, 5 no mesmo dia, as meninas. Então, assim, é uma coisa que tem uma vantagem financeira? Mas eu preciso usar com responsabilidade, como tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, porque a gente está falando de cuidar de um ser humano, e quando uma pessoa te contrata para ir na sua casa para fazer algo, para ir na casa dele, ele está abrindo a porta da intimidade. Pensa bem, uma mulher pós-parto, ela não vai colocar qualquer pessoa dentro da casa dela, né? Ela vai se expor, ela vai tirar o sutiã para te mostrar a mama, ela vai tirar a calcinha para te mostrar o períneo. Se você for enfermeira obstetra, por vezes você precisa fazer um toque vaginal, às vezes é necessário você entender, né, e como que a enfermagem, como que a fisioterapia entende o paciente, colocando a mão, fazendo exame físico. Então, essas são bases, né, do nosso atendimento como equipe multiprofissional. A Patrícia levantou a mão, pode falar? Então, não, eu acho que você pegou no ponto em que eu ia falar, né, que assim, né, realmente o diferencial é o nosso entendimento, porque, na verdade, a gente vai vender o nosso conhecimento, né, então as pessoas precisam, e isso é muito claro para a gente que é da amamentação, que a gente sabe que a gente vende o nosso conhecimento, a gente estuda para conhecer e aí orientar essas mulheres, orientar o paciente. Então, assim, é conhecimento, basicamente é o conhecimento. E você me chamou bastante atenção, mas você falou assim, olha, a gente não né, o laser não é só apertar o botão, né? Meu marido, ele é fotógrafo, e ele fala, não é só apertar o botão,
por detrás dessa foto, não é só ir lá fazer a foto, depois disso ele tem que tratar, ele tem que editar, tem um monte de outras coisas, né, outras técnicas que ele precisa utilizar, e não é só colocar lá no Photoshop para poder rodar, não, tem outras questões, né, então isso é coisa de, né, nós, né, que não entendemos de nada, mas assim, na verdade a gente vende o nosso conhecimento, né, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, para a gente, né, e eu acho que isso ficou muito claro aí quando você coloca, né, a gente não está lá só para apertar o botão, e explicar o porquê que você está fazendo, o porquê que você está deixando de fazer, né, por exemplo, agora você tocou num ponto ideal, olha, você precisa de, né, para você ter indicação né, do laser, você não tem indicação, e explicar o porquê, né? Porque a gente também poderia vender fazer como um vendedor qualquer, eu quero só vender. Não, eu preciso fazer uma avaliação e verificar se você realmente necessita. Isso, e esse é o grande compromisso do profissional da saúde que trabalha baseado na ética, né? Você não vende aquilo que não vai fazer bem para o paciente ou que não vai fazer sentido, né, que não tem pertinência, porque a gente precisa ser ético profissionalmente, né, e como esse caso, né, a gente precisa entender, e o paciente, às vezes o mesmo paciente vai usar doses de laser diferente. Esse caso que a Sueli trouxe, elucidou aí pra gente, da primeira vez, a Miriam fez uma dosagem de laser pensando na cicatrização, e a paciente sentiu conforto depois. Por quê? Porque cicatrizou, parou de doer. O que eu fiz da segunda vez? Uma dose somente para analgesia, para proporcionar conforto. E aí eu utilizei um outro protocolo nela. Então, na mesma paciente, para a mesma queixa, porque a queixa era dor. A queixa era dor. Com lesão e sem lesão, a queixa era dor. A escala de dor era diferente? Poderia até ser, mas a queixa era dor. Só que eram situações diferentes, então a gente precisa aprender a avaliar e aprender a ouvir o paciente. Sabrina, pode falar. Ela levantou a mão. Sabrina, você está com o microfone desligado. É isso mesmo. Boa noite, meninas. Só somando aí com a fala das colegas, né, o laser vai ser algo para somar no processo daquela pessoa que nos procura. Não dá para a gente vender o laser de uma forma como ele vai ser a solução de todos os problemas. Infelizmente, a gente sabe que todo mundo deveria ter ética, né, Elaine? Mas não são todos os profissionais que têm, que visa só money, dinheiro, né? E aí busca, né, acaba se deparando com, as pessoas acabam se deparando com profissionais que só vai visar o lado dele, o valor, né, o dinheiro. E aí pega essas mulheres num momento de fragilidade, né, porque você está num pós-parto, com uma dificuldade de amamentação, muitas das vezes o mamilo caindo, né, e você não quer parar de dar de mamar, e aí eu pego o paciente assim, mas fulano vendeu 10 sessões de laser para mim por X valor. E aí eu falo assim, então, eu não sei como essa pessoa consegue vender uma sessão de laser, um pacote de laser para a senhora, por este valor, sendo que o propósito do laser não é esse. Eu não consigo vender somente um pacote de laser para a senhora sem avaliar todo o processo. Como que a senhora está fazendo essa pega, como que esse bebê está pegando esse peito, como que é o processo de amamentação para a senhora. Mais uma vez, o laser, ele é algo que nos ajuda muito, auxilia muito em todo o processo de consultoria de amamentação, mas se eu não tiver uma mulher bem orientada, se eu não conseguir entender o processo daquela mulher, eu não vou conseguir orientar ela a melhorar aquela pega. Às vezes é um posicionamento dela mesmo que está interferindo no posicionamento do bebê e está fazendo uma fissura. Agora, muito me entristece saber que existem profissionais que aproveitam dessa situação para poder vender um processo que muitas das vezes nem vai ser benéfica para aquela mulher, né? Será que aquela mulher precisava de 10 sessões de laser?
Então. E como que está sendo aplicado esse laser, né? Então, infelizmente, a gente ainda se depara com isso. Então, que a gente aqui dentro dessa pós possa cada vez mais se conscientizar que não é somente valores, é o cuidado com o próximo, né? É poder trazer a melhoria para aquele paciente, tá bom? Exatamente, isso que você trouxe agora foi fantástico, a Islane ainda colocou aqui, né, tem hospitais vendendo sessões de laser. Eu lembro que uma colega, eu acho que foi a Amanda Marques, que será professora de vocês também. Se eu não me engano, foi a Amanda que comentou isso comigo uma vez, que quando teve uma blogueira, acho que a Virgínia, essas blogueiras aí que teve o primeiro bebê, postou no Instagram que estava fazendo sessões de laser no mamilo para prevenir fissuras quando o neném nascesse e fosse mamar. Então, a gente sabe cientificamente, vocês vão aprender isso nas aulas, né, específicas, não existe isso, né? Que eu só vou machucar o meu calcanhar se eu colocar o sapato apertado. Não adianta eu fazer laser antes e calçar o sapato apertado depois, porque vai machucar da mesma forma. O laser, ele vem para reparar, e a gente usa o reparar para algo que já existe. Não tem laser para prevenção, a gente ainda não tem estudo sobre isso. Pode ser que exista em algum momento algum protocolo, pode ser, porque vem crescendo, mas no momento a gente não tem. E ela comentou comigo que quando essa blogueira postou isso, porque ela é consultora de amamento, ela é uma das pioneiras aqui na nossa região, já tem muitos anos, ela falou que choveu ligações, eu estou gestante, eu quero sessões de laser para evitar a fissura, porque eu sofri uma vez, enfim, e não quero de novo, e estou grávida de não sei quantas semanas, então, assim, as pessoas vendem muito essa questão de moda, do que agora está na mídia, e pode ver que apagou um pouco a questão do laser no mamilo por essas blogueiras, parou um pouco, parou. Por quê? Porque os profissionais vêm se posicionando e mostrando cada vez mais que a gente trabalha com ética, a gente trabalha com ética profissional. Então, aquele bom profissional, ele vai fazer a utilização adequada desse equipamento com a segurança necessária. Vocês vão ter aula de segurança na utilização do equipamento, saber o que vocês não podem fazer, aquilo que é prejudicial. Então, tudo isso vai ser falado de maneira bem explicada, sempre com um bate-papo grande no final de cada aula, para a gente trazer exemplos e elucidar bem, para fazer total sentido. Mas a grande pegada dessa pós, a grande pegada mesmo desse estudo que a gente está fazendo agora, é isso, é formar pessoas pensantes, como nós somos, né? Aumentar o nosso conhecimento, como a Patrícia trouxe, né? O conhecimento é algo que a gente precisa aprimorar cada vez mais e que ninguém nos tira. A gente precisa só acrescentar cada vez mais, né? Quando a piada, né? Quando eu morrer, o que eu vou levar, ninguém vai tirar de mim, é o conhecimento e meu silicone, né? Ninguém vai tirar de mim, isso eu vou levar comigo. Então, é isso, e é aprimorar cada vez mais, né? O nosso conhecimento, e é essa a proposta que a partir de hoje a gente vai ter aqui por 13 meses, com muitas aulas boas, muitas aulas bônus, que a gente está com muitas parcerias legais, com aulas como, por exemplo, a da estética, que eu já dei o spoiler, que a Caroline até fez uma pergunta, de outras áreas que se aplica o laser também, até mesmo para vocês terem o conhecimento minimamente, para conseguir explicar para uma paciente que você vai atender lá na casa que tem a indicação de laser para um X problema, que o laser lá da Espaço Laser não tem a mesma função do que esse que eu tenho aqui dentro da minha bolsa. Então, a gente precisa entender, né, o funcionamento do equipamento para poder explicar de maneira clara e aberta para o paciente por que você está vendendo aquele trabalho, aquele serviço para ele, certo? Ok, alguém mais quer trazer algum depoimento, colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Certo? A gente vai, nós, professoras, vamos colocar para vocês o cronograma com as aulas, tá? Vocês vão saber quais aulas que vai ter uma carga horária um pouco maior. Todo
todo módulo tem atividades extras, além das aulas. Final de cada módulo, vocês terão avaliações, né? Terão leituras de artigo, terão trabalhinhos para entregar, relatórios, algumas atividades que vai ser tudo dentro da plataforma. Não precisem ficar desesperados, a gente vai explicando passo a passo, cada atividade que entrar vai ter um tempo hábil para responder, até todo mundo ficar bem familiarizado com a plataforma, com todas as ferramentas que a faculdade dispõe. Nós, professoras, também somos novas na faculdade, a gente também está aprendendo aí a mexer com as ferramentas, mas vai ficar tudo certo. Vocês têm nossos contatos, se precisar, tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo para a gente, tá bom? Que a gente responde. Às vezes eu não consigo responder sobre a pós ao longo do dia, né? A grande maioria dos alunos aqui são meus colegas de trabalho, não diretamente na faculdade, na maternidade, mas pela autarquia, e sabe a correria que a gente, enfim, tem um dia bem cheio, um dia com muitas questões, mas assim, ninguém vai ficar sem resposta, a gente está aqui para atender todo mundo, e vamos juntos, já pensando em temas de artigos, de trabalho de término de conclusão de curso, para a gente conseguir juntar o maior número de estudos possíveis, para a gente fazer aquele livro fantástico lá, que o professor nos presenteou para a gente fazer no fim do ano. Pode falar, Ruth. Então, você colocou agora que, caso a gente tenha, né, alguma dúvida, enfim, para a gente lançar no grupo, tem mais um grupo além daquele outro que a gente já tá? Porque aquele lá é só o administrador que pode adicionar qualquer informação, né? Eu vou abrir para vocês. Ah, tá, perfeito. Eu vou abrir. E aí, no caso, a gente vai ter como se fosse um portal do aluno no site da faculdade, é isso? Isso, existe um acesso, uma plataforma que vocês conseguem fazer as atividades, reassistir as aulas gravadas, tudo isso vai ser passando uma informação por vez, para não tumultuar, para não gerar dúvidas. Então, existem várias ferramentas, tem o pessoal da faculdade se colocou à disposição para nos ajudar com essas questões da tecnologia, mas assim, pelo que eu já pude ter acesso, é tudo muito intuitivo. Então, você clica e está explicando exatamente, você tem acesso à nota, acesso às atividades, acesso à sua frequência. Bem importante, o que o professor Rafael falou na terça-feira passada, nem todo mundo estava, a frequência é um ponto avaliativo também, é um bônus a gente ter a aula gravada ainda por 30 dias, porque a gente está trabalhando com profissionais da saúde, que trabalha 12 por 36, que trabalha à noite, somos mães, pais, temos filhos, temos intercorrências, então pode acontecer da gente não conseguir assistir uma aula, então a gente tem essa oportunidade de rever, e também de assistir, e também de rever a aula. Fiquei com dúvida, quero ver de novo, quero imprimir, eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo, para imprimir, para rascunhar em cima, né, ter o material. Isso aí é um bônus, mas a presença aqui, né, participar do ao vivo, trazer dúvidas, esclarecer, colocar exemplo, isso tudo é uma questão de, é um ponto avaliativo também para todos os professores, então isso é muito importante. Leitura de artigo, é importante porque complementa, né, as nossas ideias, levantam outras dúvidas, fazem a gente estudar mais, buscar mais, e é aquilo que a gente falou, é a primeira pós-graduação em laser terapia. Então, a formação que nós temos, ela é média até aqui, eu e as professoras. Nós estamos juntos elevando o nosso grau, então nós estamos juntos fazendo essa laser terapia, essa pós, né? Então, é a pós pioneira, é a primeira vez, né? Então, nós estamos juntos levando, né, essa bandeira aí para que nossos conselhos reconheçam, né, essa especialidade dentro de cada profissão aqui. E tem tudo para dar certo, né? Porque a gente está usando cada vez mais. Certo? Certo, obrigada. Então é isso, gente. Acho que a gente já falou bastante. Conseguimos terminar antes do horário, mas vai ter aula possivelmente que a gente até ultrapasse, porque tem uma carga horária maior. Esses fundamentos a gente tentou dividir bastante,
para que não passe desapercebido nenhum ponto, porque tudo isso vai fazer muito sentido lá na frente, na parte prática, tá bom? Então é isso, boa noite. Eu vou colocar todo o material, e assim que eles me orientarem amanhã sobre link, sobre os acessos, eu passo para vocês, tá bom? E muito obrigada pelas mais de 30 pessoas na sala de aula. Muito bom. É isso, gente. Um beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite.